Civil e o tema da aula de hoje é contestação. Esse material pode ser encontrado no site netobvjuadv.br. Primeira coisa para se falar em contestação, nós temos que falar quem são os legitimados. Quem são os legitimados que podem postular em juízo. Contestar é uma das formas de postular em juízo. Eu tenho várias formas. Eu posso fazer através de uma petição inicial, quando estou propondo uma ação em desfavor de alguém. Posso postular no polo passivo como réu para opor-se aos pedidos alinhados na inicial. Posso recorrer quando sentir que fui prejudicado em uma decisão do juízo. Então, para postular, inclusive para contestar, é necessário que o réu tenha interesse e legitimidade. Professor, se o réu é ilegítimo na contestação, ele apresenta a ilegitimidade e pode, inclusive, fazer a nomeação à autoria. Sendo ilegítimo, em preliminares de contestação, o réu apresenta a nomeação à autoria, se tiver o conhecimento de quem é o autor. Se não tiver, apenas informa fundamentadamente, numa contestação, que não é réu, não foi o causador do prejuízo à parte autora. A contestação ela está inserida dentro do princípio do contraditório, que nós já vimos quando analisamos os princípios, que o contraditório é uma espécie de ampla defesa, do uso da ampla defesa. Contraditório é uma forma de se defender no processo, mas não só tem o contraditório como forma de defesa. Então, contestar é contraditar aquilo que foi informado na inicial pela parte autora. É obrigado a usar o contraditório? Não, mas tem que ser disponibilizado ao réu o direito de se manifestar. Não há processo justo aonde o réu não se manifeste no processo, ou seja, uma condenação sem que seja concedido à outra parte o direito de contestar. Sabemos que um processo, de acordo com o artigo 312, ele inicia com uma propositura da ação. Eu tenho que, como parte autora, parte legitimada ativa é aquela que sofreu os efeitos de alguma lesão ou está sendo ameaçado. E o processo só vai começar para a parte autora a partir do momento que ele propôs a ação. Ele tem que registrar, lembrando que todos os processos estão sujeitos ao registro, mas nem todos estão sujeitos à distribuição por sorteio. E de acordo com o artigo 284 do CPC, que já vimos várias vezes em outras videoaulas, que a distribuição só ocorrerá por sorteio quando houver mais de um juiz competente para analisar o caso. No caso aqui de Boa Vista, nós temos 6 varas cíveis de competência residual.
havendo 6 varas cíveis de competência residual, eu não posso propor ação para que seja distribuída a um juiz específico, por causa do princípio da imparcialidade e da necessidade de haver uma distribuição. Ah, mas eu acho que aquele juiz é melhor. Não interessa. Todos os processos passarão pela distribuição quando houver mais de um juiz competente para analisar aquela causa. É lógico que não haverá distribuição se houver apenas um juiz competente. Por exemplo, em algumas comarcas, Bonfim, é vara única. Se só tem uma vara civil única, genérica, então automaticamente a propositura já leva diretamente para aquele juiz. Mas, professor, ainda existe também a exceção de, em alguns casos, haver mais de um juiz competente e mesmo assim a distribuição não se dá por sorteio, conforme determina o artigo 284, sim, e a exceção está no artigo 286. Escorregando um pouquinho no Vadimeco, nós chegamos no artigo 286 e lá informa que quando houver conexão e continência, matéria já vista, ou seja, que há ligação entre o que é alegado na causa de pedir ou conexão com o pedido, ou caso de continência, quando em uma ação você faz um pedido, na outra ação você repete aquele pedido, mas acrescenta outras coisas. Aí eu teria nesse caso a continência, sendo que uma delas será extinta, exigindo isso, que a segurança seja julgada pela segurança jurídica, seja julgada pelo mesmo juiz. A distribuição não se fará por sorteio, mas se fará por dependência. O juiz, quando for distribuído para ele, terá que fazer o juízo de admissibilidade. Por quê? Para saber se a petição inicial tem condição de continuar, de desenvolver o processo. Havendo vícios insanáveis, o juiz extingue de plano. E olha, no vício insanável, o juiz não cita o réu. Não há necessidade de citar o réu, mas não afronta o princípio do contraditório? Claro que não. O réu não foi prejudicado para ser citado, para se manifestar a respeito de uma inicial inepta. Quem tem que ser intimado para corrigir é somente o autor, é interesse único e exclusivo do autor. Se o juiz recebe, olha que o termo que está sendo utilizado aqui, juiz de admissibilidade, ele vai analisar ou checar se a petição atende aquilo que o artigo 319 determina, que o artigo 320 determina, se existe se o autor fez o pagamento das custas ou se ele é beneficiário da justiça gratuita. Analisa todos os elementos, inclusive se foi juntada ou não a procuração, que determina o artigo 104 do CPC, ou mesmo tem aquelas provas obrigatórias para concessão de uma preliminar, que é o caso do artigo 434 do CPC. Se o juiz vê, olha, está ok a petição inicial, a petição está em ordem, ele recebe aquele processo, aquela petição, e aí ele designa a data de audiência e já manda citar o réu. Cita-se o réu, por que ele tem que designar a data de audiência? Porque o réu vai ser citado para primeiro comparecer à audiência. Qual tipo de audiência? Conciliação ou mediação? Essa audiência depende daquilo que o autor, na sua inicial, pediu.
Se o autor diz eu quero participar de audiência de conciliação, será só conciliação. Se ele pediu audiência de mediação, será mediação. Professor, ele não pediu nem audiência de conciliação, nem mediação. Ele simplesmente ficou omisso. O juiz pode decidir por ele? De acordo com o artigo 141, não. O juiz só pode decidir dentro daquilo que foi pedido pelas partes. E o que é que o juiz faz se o autor não definiu qual tipo de audiência ele quer ou se ele não quer participar de audiência? O juiz manda emendar a petição inicial. Ele não vai receber a petição inicial. De acordo com o artigo 321 do CPC, a aula que nós já vimos, só mesmo dando uma explanação para poder ingressar na contestação, para que se entenda aonde é que está uma contestação. Então, a contestação tão somente vem após do réu ser citado, comparecer à audiência, caso queira, e aí, passado 15 dias, ele será citado, terá, se assim desejar, apresentar a contestação. Vamos lá então, voltando para esse juízo de admissibilidade, artigo 334 diz: se a petição inicial preencher aqueles requisitos, artigo 319, que nós já falamos, e o 320, quais são, professor, os requisitos do artigo 320 que nós podemos citar? O artigo 82 diz que a petição, que as custas têm que ser pagas antecipadamente. O artigo 104 diz, salvo exceções, via de regra, a petição tem que ser protocolada juntamente com a sua procuração. Então, quais são essas regras? Olha, verificar se está com a procuração nos autos, verificar se foi pago as custas. E as provas nos casos de tutelas antecipadas ou cautelares. Se você quer uma cautelar, tem que ter, no mínimo, a fumaça do bom direito. Que caso não tenha, o juiz pode, inclusive, indeferir a sua petição. Exceção no mandado de segurança, que ele vai mandar você emendar. Se você não emendar, ele vai negar a liminar que você pediu. Então, se preencher, o juiz manda citar o réu. Se não for caso de improcedência liminar do pedido. Professor, o que é uma improcedência do pedido de forma liminar, automática, de plano? É os casos previstos no artigo 330. Inepta. Se a petição é inepta, o juiz vai dar uma improcedência automática. O juiz não tem nem como pedir, autor, emende. Ele vai dar uma sentença e vai dar a improcedência. Professor, mas aí seria liminar? Não, seria definitivo, porque ele teria que julgar de acordo com o artigo 485, inciso 1. Essa é a interpretação mais ampla. Então, olha, o juiz não vai aceitar o teu processo. O juiz vai julgar sem resolução do mérito. E o que seria propriamente dito aí no stricto sensu a improcedência liminar do pedido? Casos previstos no artigo 332. Então, fez a petição inicial, o juiz vai dizer, não vou receber. Em ambas as situações aqui, o juiz não recebe. Se não preencher, ou se for caso de improcedência. Nesses casos, o juiz não recebe. Sendo que em um, o juiz vai julgar o processo pedindo que o autor emende a petição inicial. No outro caso, o juiz julga o processo com ou sem resolução do mérito. Como assim, professor? Se for artigo 330, sem resolução do mérito, tem um vício. Professor, e se for artigo 332, com resolução do mérito? Ele vai dizer, olha, não posso acolher os teus pedidos porque ele está fundamentado numa decisão pacificada. Vamos dar um exemplo aqui de improcedência do pedido de forma liminar, que será através de uma sentença.
o autor pede que a parte contrária seja condenada a pagar dívida de jogo. Vamos fazer de conta, José e Maria fizeram uma aposta dizendo que seu time iria ser campeão e ao final o time de Maria perde. E eles fizeram uma aposta, Maria, se o meu time ganhar, eu te dou 20 mil. Se teu time ganhar, eu te dou os 20 mil. Se o meu time ganhar, você me dá os 20 mil. Acontece que o time de Maria perdeu. Então o José vai dizer para Maria, Maria, paga os 20 mil que você me deve. Maria diz, eu não vou pagar. José diz, eu vou propor uma ação contra você. Pode? Sim, princípio da inafastabilidade. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Mas o juiz vai receber a petição inicial? Sim. Ele vai dizer, olha, ela atende os requisitos essenciais. Recebo. Mas julgo improcedente o pedido. Ele vai julgar improcedente aquele pedido. E vai dizer o quê? Olha, infelizmente, o artigo 814 do Código Civil impede que, por mais que eu reconheça que existe realmente uma dívida de jogo, eu não vou poder fazer nada porque não pode se executar, cobrar, exigir dívida de jogo em juízo. Simplesmente, José, de nada interessa eu conhecer esse processo, dizer que Maria deve mandar Maria se apresentar a contestação dela, dizendo eu realmente devo, porque na sentença, quando o juiz der uma sentença, ele não vai poder executar. Não serve para nada. Então, há aí a situação da improcedência liminar do pedido. Aonde? Ah, professor, e então, o que é que José vai fazer? Se ele acha que ele está errado, ele entra com os recursos e faz o processo subir até o STJ, que é o guardião, nesse caso, das matérias infraconstitucionais, dizer, olha, o artigo 814, ele afronta digamos assim, a segurança jurídica, ele causa um prejuízo às partes. Se for modificado ali, através de jurisprudência, via de regra não pode, mas nós temos várias jurisprudências que alteram alcance de lei. É como um exemplo básico para vocês, leiam depois o artigo 400, o artigo não, melhor dizendo, a súmula 425 do TST, que fala do ius postulante, que ele dá uma limitação aonde o artigo 791 da trabalhista, da CLT, não dá essa limitação. Diz que até a decisão final. Jurisprudência mudando o alcance e alterando, nesse caso, o texto de lei. Vamos depois, ora, se o juiz recebe, ele tem que mandar citar. Sem citação é impossível o réu se manifestar no processo. Sem citação, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa durante o processo. Tem outras formas de se defender dentro do processo, não só contraditando, como também a apresentação de prova, é ficar cerceado de se defender. Então, o juiz, se ele recebeu, ele vai mandar citar. Só que antes de citar, o juiz tem que designar a data da audiência, porque na citação já vai informando quando será essa audiência. E entre a data que foi designada a audiência e a citação, o prazo mínimo tem que ser de 20 dias de antecedência. Professor, 20 dias úteis ou dias corridos? Úteis, de acordo com o artigo 219, por tratar-se de prazo processual. Então, para designar uma audiência, se sabe que tem que ter a citação até 20 dias antes,
Então, no mínimo, o juiz tem que fazer designar a audiência com 30 dias após o juízo. Professor, pode ser menos? Via de regra, não, porque a lei determina que tem que ser designada com antecedência mínima de 30 dias. Então, não pode ser menos de 30 dias. Professor, então quer dizer que o oficial de justiça, para cumprir isso, tem que citar o réu em no mínimo 10 dias após o juízo de admissibilidade? Isso. Professor, e aquelas audiências que tem 6 meses? Perfeito, está enquadrando certinho no que diz o artigo 334. É lógico que a partir do momento que o réu for citado, ele vai ter que aguardar a audiência para poder apresentar, após não havendo acordo, apresentar a contestação. No antigo CPC, a contestação vinha antes da audiência. O novo CPC, muito mais inteligente, ele colocou a audiência antes. E se não houver acordo, é que se vai para a contestação. Se há acordo, não há necessidade de contestar. E antigamente se contestava mesmo fazendo um acordo em audiência, o que era mais complexo e não atendia um princípio básico, o princípio da celeridade e economia processual. Citação é o ato que o réu é informado da existência de um processo. É como se chegasse para o réu e dissesse: réu, olha o teu convite, vem participar da festa. Está tendo uma festa aqui com o autor, você é obrigado a vir. Agora, você não é obrigado a responder, contestar. Professor, quais são os meios de citação? Eu tenho a citação feita pelo correio, aquela que exige a devolução do aviso de recebimento, o famoso AR. A citação pode ser feita por oficial de justiça, pode ser feita pelo próprio escrivão, o servidor da justiça, que estiver na vara ou no cartório, naquele momento que o réu apareceu, informando: ora, eu não fui citado porque não me encontraram. Então, naquele momento, ele pode fazer a citação. Ela pode ser por publicação de edital, quando tiver em local ignorado, difícil acesso. E por meio eletrônico, no caso da Lei 11.419, é processo eletrônico, ela regulamenta de forma geral os processos eletrônicos. Então, se tiver processo eletrônico, será por meio eletrônico. E a inovação nesse novo CPC é que as partes na qualificação têm que informar o endereço eletrônico. E como ajuda dentro de um processo a ver o endereço eletrônico das partes dos advogados. Professor, o que seria citação por hora certa? Porque eu não estou vendo aqui no meio. A citação por hora certa é feita por oficial de justiça. E como é que se dá isso? O oficial vai na casa da pessoa por 2 vezes. Percebendo que ela está se ocultando, ele pode intimar qualquer pessoa da família. Por exemplo, o oficial vai num dia e a pessoa não se encontra. Vai no segundo dia, aí vem uma criança para atender e o oficial pergunta: cadê o vosso papai para que eu possa citá-lo? O papai mandou dizer que não está. Aí o oficial, entendendo que há uma ocultação, ou então a pessoa fugindo toda vez que sabe os horários do oficial de justiça, o oficial de justiça percebe que ele está fugindo, ele pode intimar qualquer pessoa que estiver na família, ou mesmo não havendo, sabendo que a pessoa reside ali, mas foge sempre. Olha, acabou de sair, o vizinho pode dizer, aquele vizinho amigo, né? Olha, ele acabou de sair. Ah, não, ele assim que viu você vindo, ele saiu. Aí ele pode, sabendo daí, ele pode intimar qualquer pessoa ou o vizinho que estiver ali próximo, citando aquela pessoa.
o citando. Professor, é obrigado fazer por 2 vezes? No mínimo 2 vezes. Ah, o oficial foi 2 vezes, na terceira vez que era o certo, que ele disse que ia aparecer, que a parte ia estar lá, a parte não teve. Ele pode vir naquele dia, citar que por hora certa vai ser feita a citação? Sim. O que não pode acontecer é ser menos de 2 vezes, de 2 tentativas. Ah, na quarta tentativa, percebeu, só daí percebeu, ele faz a citação por hora certa. Não existe impedimento algum em relação a isso daí. Citação por edital só acontecerá quando, professor? Quando o réu estiver em local desconhecido ou incerto. Professor, o que é um local inacessível? Olha aqui no segundo. Veja só, primeiro caso, inciso 1, quando o réu for desconhecido ou incerto. Desculpa. No segundo é quando o réu estiver em lugar ignorado, incerto e inacessível. Professor, eu não sei quem é o réu. Posso fazer uma ação sem saber quem é o réu? Posso. Pode. Pessoa que está em determinado local, que você sabe que é aquela pessoa que está fazendo, mas não conhece, só sabe a alcunha. Não tem problema, coloca só o nome da alcunha. Sabe onde ele mora, beleza. Dá o local dele onde ele mora. Não sabe quem é a pessoa e não sabe aonde ele mora. Ah, então vou pedir a citação por edital. Se eu sei aonde ele mora, não, eu desconheço a pessoa, mas eu sei onde ele mora. Eu não vou pedir citação por edital. A citação por edital, via de regra, é desconhecer, ou mesmo conhecendo, não saber aonde a pessoa mora. Essa é a regra principal da citação por edital. É comum você, ao determinado servidor, quando você quer entrar com uma ação, um mandado de segurança por um ato que ele está praticando, você só saber o apelido ou o primeiro nome e o cargo que ele ocupa. Então você manda para a organização, ou para o trabalho, ou para onde ele executa ou desenvolve suas atividades, para que ele pare de fazer aquele ato nocivo. A citação será por edital? Não, eu sei onde que ele está, como eu encontrar. A única coisa que eu não sei é quem é a pessoa direito, o nome dela. Mas eu sei quem é a pessoa, mas desconheço o nome. Agora, quando for totalmente desconhecido, não sabe nem aonde está, aonde ele reside, onde ele pode ser encontrado, eu faço a citação por edital. Considera o termo inacessível, não quer dizer que é só isso. Quando o país aonde a pessoa esteja se escondendo ou residindo, ele diz, olha, eu não aceito aqui a carta, lembra que é de país para país, carta rogatória. Não aceita a carta rogatória. E também é considerado inacessível o lugar. Ah, por sua obrigação ao seu país? Não, por exemplo, ele está numa região isolada e não consegue chegar lá. Então eu faço a citação por edital. Mas, olha só, antes de fazer a citação por edital, se houver rádio naquele local, eu vou fazer pelo rádio. Peço, olha, tem uma rádio que chega, ele sempre recebe a comunicação pelo rádio. Isso é comum acontecer demais a pessoas que vão para o interior, que estão em áreas onde não tem acesso, mas pega rádio. Se não pega rádio, não tem local, não tem uma difusora de rádio local ali, então a citação será também por edital, porque o lugar será considerado inacessível. Professor, e citação nos juizados especiais? Doutores, da mesma forma, só que nos juizados especiais não se aceita citação por edital. Juizado especial, não se aceita citação por edital. Tempestividade é o prazo. Tempestividade, prazo para apresentar a contestação. Temos.
Que prazo é esse? 15 dias. Quando começa? Calma, depende. Prazo mais comum da contestação é que, havendo audiência, mesmo que não haja o comparecimento de uma das partes, ou não havendo a autocomposição, ou seja, as partes comparecem, mas não há autocomposição, o réu tem 15 dias para apresentar a contestação. Tá onde? Qual é o marco da contagem? Qual o termo inicial para essa contagem? O dia da audiência. Professor, o senhor falou só o seguinte: haverá audiência mesmo que o réu não compareça? Sim. Será considerado? Sim. Só que vai receber os efeitos da multa do artigo 334, parágrafo 8º, e se for caso de juizado, efeito da revelia. Revelia formal ou material, dependendo da situação. Então, o não comparecimento foi marcado a audiência. Então, aquela audiência, mesmo que não aconteceu por falta do comparecimento da parte ré, é marco para a contagem do prazo. Professor, mas quem não compareceu foi a parte autora. Não tem problema. Marco para começar a contagem do prazo no procedimento comum. Professor, e se for no juizado? Extinção do processo. Procedimento comum, começa a contar. Faltou qualquer das partes. Independentemente se foi autor ou réu, começa a contagem do prazo para fazer a contestação. As partes compareceram, professor, mas não houve acordo. Começa a contagem do prazo para o réu apresentar a contestação. Prazos em dobros, eu tenho que tomar cuidado com os juizados, e nós já estudamos isso bem lá atrás. Via de regra, o prazo para apresentar a contestação é de 15 dias. Professor, é um prazo peremptório ou dilatório? A lei não fala em prorrogar. E se a lei não fala em prorrogar, eu tenho um prazo peremptório. Ou seja, não cumpriu, não apresentou a contestação, é como se o réu renunciasse de forma tácita da apresentação da contestação. Professor, está dizendo aqui, o réu poderá, exatamente, ele não é obrigado a oferecer a contestação. Mas se ele não oferecer a contestação, eu tenho, então, o efeito da revelia, que tem que ser respeitado algumas regrinhas. Se tiver litisconsórcio, alguém apresentou, ele não sofre o efeito da revelia. Professor, quem tem prazo em dobro? Aqueles que a lei determina. Ministério Públicos, procuradores gerais, defensores, promotores. Tranquilo? E os advogados, professor? Sim, desde que houver litisconsórcio na demanda e eles não forem do mesmo escritório. Cada advogado, cada litisconsorte com advogado diferente, que também sejam de escritórios distintos. Se são do mesmo escritório, isso percebe-se na procuração, não haverá para eles processo contagem de prazo em dobro. Lembrando que nos autos eletrônicos não há de se falar em prazo em dobro para advogado, mesmo que tenha que os litisconsortes estejam com procuradores distintos. E a contagem dos prazos dos 15 dias é em dias úteis, de acordo com o artigo 219. Passados prazos, vamos para o caso de acontecer a autocomposição. Por quê? Olha só. Falei aqui, olha, havendo audiência de conciliação e o não comparecimento ou o comparecimento das partes quando não há autocomposição, eu tenho 15 dias para o réu apresentar a contestação. Se uma das partes não comparece,
e o advogado não tem poderes para transigir, não vai haver autocomposição. Se tem poderes na procuração, artigo 105, lembrando que cláusula especial, poderes para transigir. Se tem poderes para transigir, haverá o acordo, é considerado autocomposição. Agora, se não comparecem as partes com poderes para transigir, ou não há autocomposição, é lógico que o réu vai ter que apresentar a contestação, porque o processo vai continuar no procedimento comum. Professor, e havendo autocomposição? O que é autocomposição? Acordo. As partes compareceram à audiência e chegaram a um acordo. Havendo a autocomposição em audiência, o juiz homologará o acordo firmado por sentença. Professor, e a contestação? Não há contestação, encerra ali o processo, transita em julgado e começa a fase de cumprimento de acordo ou cumprimento da sentença homologatória. Houve uma sentença homologatória. O que é que diz o artigo 487? Haverá resolução do mérito, ou seja, não adianta que vai fazer coisa julgada material. Não pode entrar novamente com ação. Houve resolução do mérito, coisa julgada material não pode entrar novamente com ação. Haverá quando o juiz homologar a transação. Professor, o que é transação? Autocomposição. Professor, não poderia fazer tudo? O legislador não poderia falar de forma simples isso daí? Poderia, mas não quis. Quis alterar o nome o tempo todo. Então, acordo, transação e autocomposição é a mesma coisa? Só é falar de forma diferente no CPC. Temos que estudar todos esses termos? Temos, porque nós precisamos evoluir nos processos, e para evoluir nos processos eu preciso entender tudo isso. Vamos, próximo. Revelia. O que é revelia? Dentro do procedimento comum. Não apresentação da contestação. Se o réu não contesta, ele é um réu revel. Então, a não apresentação torna o réu revel. Professor, tem exceção? Sim, se houver litisconsórcio, lembra? Pluralidade de partes no polo passivo, litisconsórcio. Havendo litisconsórcio, se um deles contestar, não há de aplicar a revelia para aquele que não. Professor, quando versa direito indisponível, também não tem o que contestar, um direito indisponível. O autor está pedindo algo que é indisponível. Não é aceitação. Por exemplo, faz um acordo com a outra parte, a pessoa tem que cumprir porque ela prometeu, vai lá. Na trabalhista é muito comum fazer isso daí, por exemplo, vou trabalhar, ficar 2 meses sem receber para começar a receber no 3º mês. É um direito indisponível. Ou então redução de salarial e entrar. Não, é indisponível. No cível, alguém que promete, eu vou me matar, me suicidar. Eu quero que ele cumpra. Não vai, é direito indisponível. Direito à vida é indisponível. Mesmo tem direito a alimentos. Eu quero que ele cumpra aquilo que ele prometeu, que não ia entrar com uma ação pedindo alimentos. É indisponível. Tratando-se de direito que não pode ser discutido em juízo, não adianta, não há necessidade de contestar, porque trata-se de direito indisponível. Executar uma dívida de jogo, professor, é um direito indisponível. Você não tem como julgar aquilo ali. A outra pessoa precisa de contestar? Não, o juiz encerra o processo antes mesmo de chegar naquela contestação. Não deveria nem deixar chegar na fase de contestação. Mas voltando aqui, qual é o efeito da revelia? Presunção de veracidade. Professor, presunção de veracidade significa o quê? Eu tenho 2 tipos de presunções. Presunções de veracidade absoluta e relativa. E nesse caso a presunção ela é o quê? Relativa, doutores. Porque cabe prova em contrário.
E observa que a presunção só se dá em relação à matéria de fato. Não se dá em relação à matéria de direito. E por que, professor, não se dá? Por causa do artigo 373. O direito tem que ser provado, seja pelo autor como pelo réu. E o inciso 1 fala do autor. O autor tem que provar. Não trago provas. E digo, o réu não contestou. Então já tenho verdade que aquele documento é verdade, que aquela informação que eu passei é verdadeira. Não, cadê as provas? Se tu tiver as provas e não houver uma contestação, aí beleza, prova, presunção de veracidade, não foi impugnada, conforme indica o artigo 435 seguinte do CPC, então beleza. Mas no caso aqui que nós estamos falando é de presunção de veracidade pela falta de contestação somente em relação às alegações de fato. Direito tem que ser provado. Professor, o que significa desinteresse do réu pela audiência? Quando o réu diz, olha, o autor pediu na sua inicial que queria participar de uma audiência, mas eu não quero. Então, quando o autor pede e o juiz recebe, lembra a regrinha que nós falamos? O juiz recebeu, ele manda citar e já designa a audiência de conciliação para tal dia. O réu tem ciência quando ele recebe a citação, que a audiência será em tal dia. Professor, quantos dias entre a audiência e o réu tem que haver de espaço para ele pensar? 20 dias. E quanto tempo ele tem para se manifestar dizendo, eu não quero comparecer à audiência? 10 dias. Então, o autor diz que não quer participar na inicial, manifesta-se na inicial. Não quero participar da audiências de conciliação ou mediação, qualquer audiência que gere a autocomposição. Por isso não tenho interesse na autocomposição. Não quero participar de audiência nenhuma, não me coloque porque eu não quero, e por mais que a outra parte ofereça proposta de acordo, eu vou dizer sempre não, a não ser que pague integralmente aquilo que eu estou pedindo. E aí não há necessidade de autocomposição, é só cumprir dentro de um processo. E o réu vai fazê-la com 10 dias por petição simples. Se manifesta através de uma petição simples dizendo, eu não quero participar de audiência de conciliação e mediação, porque eu não vou fazer nenhum tipo de proposta, não pretendo fazer nenhum tipo de proposta e pretendo provar que o autor está errado em relação a isso que ele está falando. Que tudo isso daí, tudo falado pelo autor é mentira. Então, aí faz-se a sua em 10 dias antes da audiência. Professor, se um manifesta desinteresse é obrigado a ter essa audiência, seria perda de tempo. Porque não adianta pedir alguma coisa lá, um quer e o outro não quer. Não compõe. Só há composição quando dois querem. Se um não quiser, não faz autocomposição. Então, de uma certa forma, a lei deveria ser um pouquinho mais inteligente quando falar do artigo 4º, mas vamos falar aqui primeiro do artigo do não comparecimento. Olha só, se eu não quero, eu justifico o autor na inicial e o réu 10 dias antes da audiência. A lei deixa claro e determina e dá prazo. Olha, tu não quer, faz na inicial. Ou então 10 dias antes do comparecimento da audiência, para que não se perca tempo, para que o juízo não coloque à disposição de vocês, servidores, uma sala e gaste um tempo. Professor, e se eu ficar calado? Simplesmente não comparecer? Aí tu recebe uma multa. Uma multa que, via de regra, é até 2% sobre o valor da causa. Professor, mas via de regra não aplica sempre 2%? Não. Mas se o juízo quiser de plano aplicar os 10%,
aplica de plano logo, quer dizer, os dois, até os 2%. Pode aplicar de plano? Pode. Dependendo da situação, do valor da causa e da forma como em outros processos vem se comportando, que são chamadas de contumácia, o juiz pode aplicar logo de plano 2%. Mas na primeira vez, via de regra, ele não aplica 2%, pode aplicar 1%, 0,5%, ou aplica em salários mínimos e assim sucessivamente. De modo que tem que ser até 2% do valor da causa. Quem determina isso daí é juiz. Mérito administrativo não se discute. Professor, e nos juizados especiais é a mesma coisa? Não. No juizado especial, se o réu não comparece, ele pega a revelia. Reputação, verdadeiros, fato alegado na inicial. Professor, quando fala reputaciar verdadeiros fatos alegados na inicial, não é revelia material? Perfeito. Então, no juizado, eu não comparecendo, mesmo que eu apresente a contestação, eu vou receber a revelia material? Não. Você vai receber, então, a revelia formal. Você não será mais intimado. Não recebe a material? Não, porque os fatos não podem ser reputados como verdadeiro se você, antes da audiência, juntou a contestação. Você tem um prazo para juntar essa contestação nos juizados até o dia da instrução. Então, se você não fez isso na audiência de conciliação, que é uma audiência de conciliação e instrução, o juiz pode aplicar automaticamente os efeitos da revelia, mas é formal tão somente. Se você não juntou a material, se juntou a contestação, só pega a revelia formal. Professor, e nos juizados especiais cíveis, quando o autor, o réu recebe, eu já sei, recebe a revelia, que pode ser formal ou material. Já o autor, em relação ao autor, se ele não comparecer, ele dá causa de extinção do processo. Processo é extinto sem resolução do mérito. Professor, e na trabalhista? Se o reclamante, que é o autor, não comparecer, extingue o processo. Professor, e se o reclamado, que é equivalente ao réu, revelia? Tranquilos? Professor, é parecido com o que acontece hoje no juizado? Perfeito. Na trabalhista, se o autor não comparecer, extingue o processo. Se o réu, que é o reclamado, não comparecer, aplica-se o efeito da revelia. Lembrando que o enunciado do FONAGE, no enunciado 78, diz que o oferecimento da resposta oral ou escrita, porque, de acordo com o artigo 14 da Lei dos Juizados Especiais, a contestação pode ser oral ou escrita. Não dispensa o comparecimento da parte, ensejando os efeitos da revelia. Aí eu vou ter qual revelia? Formal ou a material? Material se também não apresentou a contestação. Formal se apresentou a contestação e não compareceu. Então não dispensa. Apresentei a contestação, não preciso mais ir para a audiência. Pelo contrário, tem que ir para a audiência. Mais um detalhezinho que nós temos que trazer e eu vou trazer aqui para vocês. Professor, então, no procedimento comum, o réu não compareceu, o não comparecimento injustificado tanto do réu como do autor causa o quê? Multa de até 2% para a parte que não compareceu justificadamente. Porque ele pode justificar, não querer, então ele faz na inicial. E o réu faz por petição simples, na manifestação, 10 dias antes da audiência. Professor, nos juizados eu vou ter a revelia formal, se ele apresentou a contestação e não compareceu ao juízo. Professor, e na trabalhista, a mesma forma.
Não compareceu, haverá a revelia formal. Se ele apresentou a contestação, só não compareceu à audiência. Audiência nula. Una, melhor dizendo. O juiz vai ter que analisar a contestação. O juiz não impede de analisar a contestação. Aí pergunta-se. De acordo com o artigo 15 do CPC, que é o princípio da subsidiariedade, os juízes trabalhistas podem também aplicar multa de até 2%? Sim. Porque, de acordo com o princípio da subsidiariedade, diz que o processo, as regras do processo, do procedimento comum, estão previstas no CPC, ela aplica também à trabalhista. Professor, não tem isso no artigo 15 falando dos juizados. Então, no juizado, os juízes estão proibidos de aplicar multa? Não. Por quê? Artigo 318, parágrafo único, diz o quê? Que o princípio da subsidiariedade aplica-se também nos juizados conforme o caso. Então, é o juiz que vai analisar. Ele pode aplicar? Pode aplicar tranquilamente. Desinteresse, qual é o prazo que eu tenho para contestar? Olha só, eu sei que da realização da audiência, o meu prazo para contestar é de 15 dias. Realização da audiência. Eu conto os 15 dias. Não houve a realização da audiência, então eu vou ter automaticamente mudança nesse prazo. Por exemplo, o artigo 4º, ou parágrafo 4º do artigo 334 diz que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente, por escrito, o desinteresse da autocomposição. Professor, aí tem alguns entendimentos que, de acordo, se eu analisar literalmente a norma, que vai torná-la um pouco burra, eu vou dizer o quê? Olha, então só não vai haver audiência se os dois concordarem. Por escrito, o réu, o autor, vamos junto fazer uma petição dizendo que nós não queremos participar de autocomposição? Doutores, se eles forem fazer isso na prática forense, não seria a mesma coisa de apresentar, olha, vamos pedir prazo em relação à audiência porque nós estamos negociando fora? Nós não temos interesse porque nós vamos negociar e vamos apresentar. Eu não preciso apresentar em audiência, eu posso apresentar fora de audiência. Então aí eles estariam apresentando uma autocomposição. Então eles teriam interesse na autocomposição. Professor, então o que seria o correto nesse caso aí? É simples. Se uma das partes manifestar que não tem interesse, não adianta colocar em audiência porque sabe que ele não vai fazer nada. A parte autora diz, eu quero participar da audiência. Perfeito, é teu direito. Eu quero uma audiência de autocomposição. Perfeito. Parte ré diz, eu não quero audiência de autocomposição. Doutores, vai marcar a audiência. A parte autora vai ficar esperando a proposta do réu e o réu vai dizer, não tenho proposta. Perdeu-se tempo ali. Ou então, o autor já diz na sua inicial que, de acordo com o parágrafo 5º, que nós já lemos, diz, eu não tenho interesse de fazer autocomposição. O réu chega na audiência e diz, olha, eu não vou te pagar 100, mas eu faço a proposta hoje de 50. Ele vai dizer, não quero. De 60, não quero. 80, não quero. 99, não quero. Eu quero 100. Se ele pede 100, não é autocomposição, é condenação. Paga logo tudo que deve. Ele vai sempre resistir, ele não vai aceitar as propostas do réu. Salvo se o réu chegar, eu quero pagar logo. Então não precisa de uma audiência. Chega e deposita aquilo que ele está pedindo. Pronto, acabou. Então, a inteligência é, se uma das partes manifesta que não tem interesse de participar da audiência, para que insistir? Vida que segue, vamos começar no processo. Porque se ela mudar de opinião, desculpa. Se a parte mudar de opinião,
ambos entram em contato através de seus advogados e juntam, em qualquer fase do processo, um pedido de acordo, a petição de acordo, faz a proposta de acordo e o juiz simplesmente homologa e transita em julgado naquele momento. Então, não há necessidade de uma audiência forçar que as partes participem, que ela já vai com ânimos contrariada. Vamos para o artigo 335. Ora, havendo um protocolo com o pedido de não participação da audiência de conciliação ou mediação pelo réu, o réu fez o protocolo dele, não quero participar. O réu faz por petição simples. O autor, lá na inicial, quando é que eles vão fazer juntos? Mas vamos voltar aqui. O réu diz, eu não quero participar. Beleza, a partir do momento que ele protocolou pedindo o desinteresse, começa a contar o prazo de 15 dias para ele apresentar a contestação. Vai haver audiência? Não, começou naquele momento. De acordo com o artigo 335, já apresenta a tua contestação. Desinteresse do réu em segunda situação. Aí, nesse caso, não seria bem desinteresse. São situações onde não é possível haver a realização de audiência. Não há a possibilidade de fazer autocomposição. Fazenda pública não faz autocomposição em processo tributário, porque existe a norma, existe lei e tem que cumprir a lei. Então, para que vai para uma audiência de autocomposição se não há possibilidade? E tem situações que não há possibilidade de autocomposição. Então, nesses casos, eu vou seguir a regra do artigo 231, que diz que a citação, desde a citação, o juiz vai designar a audiência? Não. O juiz simplesmente não vai designar a audiência. Da citação, já começa automaticamente o prazo para a apresentação da contestação. Aí ele segue aquela regra do artigo 231 do CPC, aonde diz, ora, da citação, começa a ter o prazo para a contestação, que dependendo se for juntada de AR ou de mandado cumprido pelo oficial de justiça, 15 dias da juntada. Se for para o oficial, se for pelo Correios, é da juntada do AR ou do cumprimento feito pelo oficial de justiça. Se for em cartório, na própria secretaria da vara, que pode ser, e aqui nós temos a regra bem clara, Correios, juntada da citação do AR. Vai ser o AR, aviso de recebimento. Oficial de justiça, o mandado cumprido. Ele vai ter que juntar nos autos. Eu já passou o tempo e não foi juntado nos autos. Está com 40 dias, não juntou no auto. Está com um mês, não juntou no auto. Está com 2, 3 meses. Peço para o juiz pedir que o oficial de justiça junte o mandato nos autos. Porque só começa a contar o prazo para o réu apresentar a contestação do momento que houver essa juntada. Então, a parte autora fica de olho nisso, porque pode haver a citação e não haver a juntada. E não me interessa a data que ele foi citado, interessa a data que houve a juntada nos autos. E essa juntada nos autos é que começa o prazo para a contagem da contestação, a apresentação da contestação. É o termo inicial. Se for por escrivão, é quando ele, na mesma hora, ou o chefe de secretaria, na mesma hora que a pessoa for citada. Citando compareceu espontaneamente, escrivão identificou que ele é réu no processo, ou o chefe de secretaria, ou um servidor, identificou que ele é réu no processo, faz o termozinho da citação, pede para ele assinar e já junta no processo, naquela data que ele juntou já começou a contagem. Por isso que diz, na data da ocorrência, porque via de regra já está no cartório, naquele dia ele vai juntar. Professor, e quando é por edital, o que acontece quando for por edital? Por edital, ele tem um prazo de fixação para que a pessoa tome ciência e fim daquele prazo de afixação, que chama início da desafixação, começa a contagem do prazo. Professor, e quando é por meio eletrônico? Nós já vimos também nas aulas que nós tivemos, aulas de prazos processuais,
que a desafixação, ou quando é meio eletrônico, segue aquela regra da lei da lei 11.419. Ou seja, a lei 11.419 vai dizer qual é o dia da leitura, tem que ser em dia útil. Se não foi feito em dia útil, começa no dia imediatamente útil. Se não fizer a leitura, tem a leitura automática. E se a leitura for feita em dias que não é considerado dias úteis para funcionamento, o primeiro dia útil subsequente. Isso nós já vimos em outras partes de estudo, de outras aulas.